Tudo bem? Respondam aí para ver se o áudio está saindo. Beleza, então. Ops. Vamos começar então, né? Compartilhar aqui a tela. Tô entrando aqui no Discord pelo celular para conseguir acompanhar o chat. Tinha esquecido de fazer isso. Toda semana eu tô num cenário diferente, né? Hoje eu tô em Floripa, na minha casa de Floripa. Obrigada, Roger. Conectei aqui. Então, gente, aqui estão vendo a tela, né? Tudo certo? Só comentando um pouco sobre o material dessa semana, que eu já tinha até explicado ali quando eu postei no Classroom, né? Que a apostila ela estava com uma qualidade bem ruim, assim, em relação aos gráficos e aos mapas que eles trouxeram dos dados demográficos do Brasil. Não sei, se vocês conseguiram ler, aproximando bem até dava, mas aí, para não comprometer, o que der para ler, o que for legível, assim, e mais ou menos fácil de visualizar, a gente vai ver mesmo pelo que a apostila trouxe, porque é do último censo, né, de 2010. O que não tiver tanto, eu trouxe uns outros censos mais recentes, que não são os oficiais, mas mais atualizados, e outras imagens também. Então, o tema nessa semana era demografia do Brasil. E quando a gente fala em demografia, demo vem de povo, né? A gente está falando de população brasileira, dados populacionais do Brasil. É bem recorrente no Enem, e é bem interessante a gente relacionar esse tema com os aspectos demográficos mesmo, de conceito, de transição demográfica, de pirâmide etária. Então, a gente vai relembrar algumas coisas que a gente já tinha visto, agora aplicado ao Brasil. Então, aqui eu coloquei dois mapas, assim, dois infográficos, digamos, para vocês conseguirem visualizar algumas coisas que talvez não tenham conseguido na apostila. Mas eu vou voltar para eles depois ao longo da resolução das questões. Só que esse primeiro, a intenção dele é mostrar a concentração populacional do Brasil, onde é que ela onde que a população se concentra, né? Então, essas partes em branco, elas são indicativas de que alguém mora aqui. E as em amarelo são vazios populacionais, então não tem muita concentração populacional, e a gente pode ver que a população está extremamente concentrada no litoral, né? E um pouco vazia lá pela região norte e centro-oeste. Isso por diversas questões históricas, enfim, questão de prevalência vegetativa em um local, de clima, de relevo. Então, tem inúmeros fatores que contribuem para a concentração populacional no litoral e para o vazio demográfico no norte e centro-oeste, que a gente vai ver. E aqui esse gráfico, ele mostra a evolução da população desde 2001 até 2017. A fonte é IBGE, né? Peguei essa foto aqui do G1, mas dá para a gente ver que está crescendo a população brasileira. O que a apostila trazia para vocês era do censo de 2010, que são os censos oficiais do IBGE. Os censos oficiais do IBGE são feitos de 10 em 10 anos. Então, o último foi em 2010, por isso que os gráficos que apareciam ali eram todos de 2010. E o próximo seria feito nesse ano. Mas, por questões de coronavírus, não deu para acontecer. Porque o censo, ele é realizado de casa em casa. Então, todas as casas foram visitadas em 2010. Não sei se vocês se lembram, em 2010, que algum recenseador foi na casa de vocês, captar dados, né, para o IBGE. Mas esse ano era para ter acontecido isso e não aconteceu por causa do corona. Então, foi adiado para quando nós pudermos ter interação, né, social, assim, e quando o distanciamento social já não for mais uma realidade entre nós. Porém, por enquanto, a gente está em stand-by, assim, com esse censo de 2020. Então, esses dados que tem de outros anos, eles são dados coletados também pelo IBGE, mas por outras pesquisas que não são o censo oficial.
E também eles usam muito da projeção. Então, eles acompanham o crescimento linear da população no último ano e fazem uma projeção de acordo com os dados de fecundidade, com os dados de mortalidade, de quão grande seria a população, quão grande seria o aumento populacional, né, para o ano seguinte. Então, tem muita projeção também, que não é de fato ir na casa da pessoa e registrar lá quantas pessoas moram ali, e aí no final ter o total da população, né, a população absoluta. E sim uma projeção, que é uma estratégia até matemática. Quando a gente, por exemplo, trabalha com função linear lá, a gente tem vários exercícios que, às vezes, no próprio Enem, na prova de matemática, utilizam do gráfico de crescimento populacional para fazer uma projeção. Então, ele pede para que tu continue a linha, então tu continue aquela função linear, digamos assim, né? E veja qual vai ser a projeção para o ano seguinte. Então, qual vai ser o aumento da população. Então, por isso que aqui tem alguns dados que não são do censo, né, de 2010, são de 2011, 12 até 2017, e mostra que a população cresceu bastante. Então, lá em 2010, a gente ainda não tinha atingido os 200 milhões de habitantes. Nós estávamos em 190 milhões, o que já é muito. Mas agora, em 2020, nós já atingimos a marca de 200 e ultrapassamos, inclusive. Temos mais ou menos uns 210 milhões de habitantes no Brasil atualmente. E ali em 2017 a gente tinha 207. Então a população segue crescendo. Não tanto quanto em outras épocas, mas ela segue crescendo, né? O nosso crescimento vegetativo, que é o crescimento da população, ele acontece ainda, né? Apesar dele ser um pouquinho mais lento. Porque hoje em dia, por fatores que a gente vai ver, não se tem um crescimento linear tão alto, né? E a gente vai entender por que isso. Então, partindo para as questões, isso foi só uma introdução para justificar, né? Tipo, as imagens que não estavam tão boas, e também para fazer um panorama geral para vocês. Então, a gente vem aqui para essa questão número 1, que fala sobre população urbana e rural e algumas outras coisas. Então, ela diz que o número de habitantes de uma cidade, estado ou país pode ser determinado através do censo ou recenseamento, que é a contagem direta da população e que no Brasil se faz através do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada 10 anos, sendo o último realizado em 2010, como eu tinha acabado de comentar. Então, com base nos resultados do último censo, é correto afirmar que, então, os resultados do último censo geraram todas essas tabelas aqui, todos esses gráficos aqui, que foram trazidos pela apostila, tanto a pirâmide etária, quanto né, essa relação direta entre população total, população de homens, mulheres, a taxa média de crescimento anual da população, a participação relativa da população por região do país, né, a distribuição da população por região. Então, essas bolas maiores é onde se concentra mais a população. A taxa de fecundidade, a população residente por situação de domicílio, então a divisão entre rural e urbana, que a gente pode ver, aqui não estava tão fácil de enxergar, né? Mas dá para ver que a rural, que é essa pequena, ela é extremamente menor que a urbana, né? Tanto aqui, ó, a urbana é a mais clara, que quase não dá para ver, e a rural, esses quadradinhos menores. A densidade demográfica também, que se refere não à população absoluta. Não sei se vocês se lembram disso da aula de demografia, mas população absoluta se refere ao número total de pessoas. Então, atualmente, nossa população absoluta brasileira é 210 milhões de habitantes. A população, por exemplo, de Araranguá, eu sei que é em torno de 60 mil habitantes. De Florianópolis é em torno de 500 mil, meio milhão de habitantes. Então, essa é a população absoluta. Agora, a população relativa diz respeito à densidade demográfica. Então, é a distribuição das pessoas por espaço. Então, seria esse gráfico aqui, ó, de distribuição, né? De concentração no litoral e vazio demográfico aqui no norte e centro-oeste. Então, voltando, ele diz que houve um acréscimo de quase 23 milhões de habitantes urbanos, que resultou no aumento do grau de urbanização, que passou de 81,2 em 2000 para 84,4 em 2010. Até aqui, tudo bem. Sim, realmente aconteceu um acréscimo de população urbana, porque a tendência é que cada vez mais as pessoas vão para as cidades, né? O êxodo rural. Esse incremento ele foi causado pelo próprio crescimento vegetativo nas áreas rurais, além das migrações urbana-rural. Então, aqui nega a alternativa, porque o incremento do crescimento vegetativo foi nas zonas urbanas, né?
Na verdade, o crescimento vegetativo é aquela diferença entre mortalidade e natalidade. Então, quanto mais pessoas morrem, tendência a diminuir a população. Quanto mais pessoas nascem, tendência a aumentar. Só que o que ele está tratando aqui nessa alternativa? Que a população cresceu no meio urbano, então não teria por que o incremento do crescimento vegetativo ter sido na área rural. Além das migrações urbana-rural, não, é migração rural-urbana, né? Êxodo rural. Então, essa alternativa A está incorreta. A B, ela diz que percebe-se o alargamento do topo do gráfico etário, onde pode ser observado pelo crescimento da população relativa da população da participação relativa da população com 65 anos ou mais, que era de 44,8 em 91, passando a 5,9 em 2000 e chegando a 7,4 em 2010. Aqui o que ele fala é que está acontecendo o alargamento do topo do gráfico etário, a gente já explica o que é isso, e é por causa da participação relativa da população idosa, ou seja, acima de 65 anos, que está crescendo ao longo dos anos, né? Então, aqui, ó, só queria trazer para vocês. Por que eu botei isso aqui? Ah, tá. Não sei. Mas a pirâmide etária do Brasil, em 1960, olhem aqui no finalzinho. Em 1960, a pirâmide etária do Brasil ela tinha essa conformação bem triangular, ou seja, a base dela era bem alargada e a ponta era bem mais achatada. Quando a gente traz essa pirâmide atual do Brasil em 2010, desconsiderando ali acima de 90 e 94, tá? Porque a expectativa de vida no Brasil ela é em torno de 75, 80 anos, mas então a gente está se referindo a partir daqui, de 80, 84 anos para baixo. A partir daqui, aconteceu de fato uma redução da base da pirâmide e um alargamento do topo. E a expectativa para 2020 ainda é que esse topo seja ainda maior. Ou seja, hoje em dia o topo está bem maior e a base bem mais achatada. Isso realmente acontece porque a população idosa aumenta. E por que ela aumenta? Porque a nossa mortalidade cai por motivos de melhor condição de vida, de tratamentos médicos mais eficazes, de condições de saneamento básico melhores. Então, antigamente, as pessoas morriam mais jovens. E hoje em dia, a sobrevida está muito aumentada. Por isso que existe o alargamento do topo da pirâmide. Então, a alternativa B estava correta. O que eu queria trazer aqui, eu acho, do crescimento vegetativo. Não, tá. Vamos seguir. C. As maiores taxas médias geométricas de crescimento anual foram observadas na região Sudeste e Sul, onde a componente migratória e a maior fecundidade contribuíram para o crescimento diferencial. Era para essa alternativa que eu tinha trazido aquela imagem ali. Então, ele diz que as maiores taxas geométricas de crescimento foram no Sudeste e no Sul, por causa da componente migratória e da maior fecundidade. Não, não tem uma concentração do crescimento populacional no Sudeste e no Sul, não mais. Apesar de existir, sim, uma migração frequente de pessoas para o Sudeste, né, principalmente. Mas onde que cresce mais a população atualmente? É justamente onde moram menos pessoas. Então, no norte do Brasil, na região norte do Brasil, é onde está acontecendo um crescimento populacional mais significativo, por causa principalmente da fecundidade, que é maior lá. Então, nas outras regiões do Brasil, as pessoas têm menos filhos, no norte ainda tem mais filhos, por questões culturais, sociais, enfim. E também está acontecendo bastante migração populacional agora para o norte. É um desvio, né, das correntes migratórias lá para o norte, porque antes era todo mundo vindo para o sudeste. E agora tem um desvio para o norte, principalmente depois da implantação da Zona Franca de Manaus, que é uma área industrial que está atraindo bastante emprego para lá, né, bastante mão de obra. Então, aqui nesse gráfico, a gente pode ver que, por exemplo, ao norte é onde a gente tem uma maior taxa de fecundidade. O que significa taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher, né? Então, aqui é uma média de mais ou menos, aqui em 2012, era de mais ou menos no norte, de 3 filhos por mulher. Não, de 2,2 filhos por mulher, essa última aqui, tá? Essa primeira é de 2000 e aqui agora é de 2012. Realmente decaiu, né? A tendência é que ao longo dos anos, ó, os números vão decaindo, tá vendo? Mas ainda a prevalência onde? No norte. Então, não é correto afirmar que a população cresce mais no Sudeste e no Sul, não. Porque está acontecendo
um desvio das correntes migratórias para o norte e também lá tem uma maior taxa de fecundidade. Então, gravem isso. Lá no norte, onde tem aqueles vazios populacionais. Aí, a D diz que os dados mostram ainda um país com estrutura etária mais jovem, com mais pessoas declarando brancas e pretas. Os dois grupos chegaram a 43,1% e 7,6% da população, respectivamente, e proporcionalmente com um contingente maior de homens. Então, a gente não teria, por exemplo, ao longo dessa questão, como consultar, né, os dados do IBGE. Mas se a gente quiser, a gente pode fazer isso aqui só para justificar. Não vou fazer isso, mas realmente a população que se declara branca é de 43,1 e a que se declara negra é de 7,6. Só que a população de jovens não tem crescido. Então, a estrutura do país, a estrutura etária do país não é mais jovem, ela é adulta, tendendo ao envelhecimento, justamente por causa desse gráfico aqui. Então, quando o gráfico tem a base alargada, é uma população jovem, porque a população jovem é do 0 até os 20 anos. A partir daí, nós temos a população adulta, até chegar aqui no marco de 65 anos, 60, 64 anos, que é a população idosa. Então, atualmente, a população brasileira não tem uma característica jovem, ela tem uma característica adulta, tendendo ao envelhecimento. E o predomínio a gente já pode ver aqui, ó, não é de homens, e sim de mulheres, 51% de mulheres e 49% de homens. Apesar de que nascem mais homens, porém as mulheres sobrevivem mais. Tanto por questões sociais, de violência, envolvendo homens que morrem mais cedo e tal, quanto também por questões de sobrevida, porque algumas doenças, agora trazendo um pouco mais para o lado da biologia, medicina, enfim, umas doenças metabólicas, as doenças que têm alta mortalidade no Brasil, por questões crônicas mesmo, elas atingem mais homens. Então, um fator de risco para essas doenças, como por exemplo diabetes, hipertensão, é tu ser homem. Então, se você é homem, provavelmente você vai morrer mais cedo. Isso não é regra, mas é a tendência populacional, né? É uma análise dos dados populacionais. Em geral, as mulheres vivem mais. Então, estaria errado por isso também, né? Que ele diz que tem um contingente maior de homens. Não, tem um pouquinho mais de mulheres. É quase metade a metade, né? 51% mulheres e 49% homens. Aí, segundo a E, diz que, segundo o estudo, o fator mais importante para a redução do nível de crescimento da população é a queda da entrada de imigrantes, de emigrantes, que vem diminuindo desde a década de 1970. Então, isso aí tem vários erros. Um deles é que ele diz que a redução do nível de crescimento da população é a queda de emigrantes. Sempre que a gente fala de emigrantes, esse E está me dizendo que a pessoa está saindo. Então, não tem como ser entrada de emigrantes, e sim de imigrantes, aí já estaria errado. Então, E sempre lembre de êxodo. Então, êxodo, sair. A entrada de imigrantes também não faria com que reduzisse a população, né? Então, aqui seria a saída de imigrantes. Então, a saída de pessoas do Brasil para fora. Isso também não é tão significativo quanto o fato simples de que as pessoas não estão tendo mais filhos como tantos filhos quanto antes, né? Se vocês forem pensar, por exemplo, os nossos avós, nossos pais até, tinham muito mais irmãos do que a gente hoje em dia, né? De maneira em média. Por exemplo, eu tenho um irmão. Minha mãe tinha 4 irmãos. Minha vó tinha 14 irmãos. Então, dá para ver que o padrão de filhos por família vai diminuindo, né? Então, não é por causa da saída de imigrantes ou da menor entrada de imigrantes. É simplesmente porque a taxa de fecundidade vem diminuindo desde a década de 1970. Então, aqui no lugar da queda da entrada de imigrantes, que teria que ser a queda de entrada de imigrantes ou saída de imigrantes, se a gente substituísse pela queda das taxas de fecundidade, estaria certo. Então, essa questão também não estava certa, né? A E estava incorreta, e a alternativa correta era a, B. Essa questão foi bem completa, fez uma análise bem legal de vários dados populacionais brasileiros, então, quem quiser dar uma reforçada nela depois, pode ficar à vontade e me fazer perguntas também. Agora, essa questão da IFBA. Ela diz o seguinte:
A população brasileira cresce 0,9 entre 2012 e 2013. Então, a população brasileira cresceu 0,9%, segundo dados do IBGE. Nesse ano, o Brasil tem 201,3 milhões. Ou seja, isso aqui era em 2013, tá, gente? Vai estar ali, ó, na fonte ali embaixo. Ou seja, 1,79 milhão a mais do que no ano passado. O crescimento é menor do que o observado entre 2011 e 2012, que havia sido 0,93%. Segundo o pesquisador do IBGE, Gabriel Borges, a tendência é que o ritmo de crescimento da população caia até 2042, ano em que a população brasileira para de crescer. A população vem crescendo cada vez menos, até 2042, quando começa a diminuir. Então, aqui tem algumas coisas bem interessantes sobre transição demográfica. Mas antes disso, a gente vai analisar as alternativas. E ele pede que a gente indique a alternativa que não representa, né, uma tendência demográfica para o Brasil nas próximas 2 décadas. Então, com base tanto no que o Gabriel Borges falou aqui, quanto com as projeções e com a explicação de acordo com a transição demográfica. Então, o que não representa uma tendência aqui dentro do Brasil? Diminuição da população absoluta. Então, será que nos próximos 2 anos, isso ele está falando das próximas 2 décadas, tá? E é importante frisar, porque quando ele diz que a população vai começar a diminuir, é em 2042, não é ainda nas próximas 2 décadas, né? Aqui, quando a questão foi feita, que era 2013, ele estava falando no máximo de 2032, de 2033. Então, não entra esse fato do decréscimo populacional. Então, de cara, a gente já tem que a resposta é essa. Não está acontecendo uma diminuição da população absoluta. Inclusive, nós vemos numa crescente, né? Se a gente for ver aqui, olha só como que está a linha do crescimento populacional. Ela está crescendo, certo? É uma função crescente. Então, aqui em 2017, ó, a gente ainda estava tendo crescimento. Em 2013, estava tendo crescimento. Mas, em 2042, lá para frente, a gente vai ter um decréscimo. Já explico por quê. Mas, atualmente, isso não representa uma tendência. A gente vai continuar crescendo mesmo que lentamente. B. Aumento da expectativa de vida da população? Sim, é uma realidade. Por quê? Por aquelas questões que eu falei. Da diminuição de fatores de doenças que antes acometiam a população e geravam mais mortalidade, que agora tem tratamento. Tanto pelas questões sanitárias, qualidade de vida, enfim. Então, realmente, a população idosa está crescendo, então a expectativa de vida está crescendo. Tanto que há anos atrás, as pessoas não viviam mais de 65 anos. A expectativa de vida ela era de 65 anos, 70 anos. Agora, pensem, as pessoas vivem para mais de 80, né? Óbvio que tem diferenças regionais. Mas quantas pessoas com mais de 70 anos vocês conhecem? Com mais de 80 anos vocês conhecem? A população está aumentando, né, entre a faixa etária idosa. Então, isso significa um aumento da expectativa de vida, que é o ano médio em que a população morre. Então, é o ano que a população consegue atingir, né? A diminuição das taxas de natalidade e mortalidade também é uma realidade, porque é tanto quanto a diminuição da natalidade, menos filhos por família, quanto a redução da mortalidade faz parte da transição demográfica. O aumento do percentual de idosos sobre o total da população, exatamente como a gente já tinha comentado no aumento da expectativa de vida, e a diminuição do percentual de jovens sobre o total da população, também, que é por causa da diminuição da fecundidade, né? Então, a pirâmide vai achatando embaixo, né, na base dela, e alargando no topo. Então, aqui olhando esse gráfico de transição demográfica, a gente consegue entender um pouco disso que está sendo comentado. Por que a população continua crescendo, apesar de mais lentamente, mesmo que as nossas taxas de natalidade estejam muito baixas e as de mortalidade relativamente baixas também? Porque a gente tinha lá no início da década de 70 e 60, ainda a fase 1 aqui no Brasil, da transição demográfica. Isso, na verdade, bem mais antes de 1960, foi 1940, início do século XX, quando a natalidade era muito alta, muitos filhos por família, 15 filhos por família, e a mortalidade também era alta. Então, a diferença entre elas determinava o crescimento populacional, que é o crescimento vegetativo. Era pequeno, porque nascia muito, mas também morria muito. Na fase 2,
que é a de aceleração demográfica, a gente tem primeiro uma queda da mortalidade. Então, melhores condições de saneamento, de tratamento de doenças, mas as pessoas continuam tendo muitos filhos. Então, aqui, olha só, a diferença entre natalidade e mortalidade, entre essas duas linhas, ó, dá para ver aqui, é o crescimento vegetativo muito grande. Então, a população crescia, ó, aqui nesse tracejado, dá para ver, crescia bem mais rápido. Depois a natalidade cai também, lá por 1970, 80, quando as mulheres passam a ter menos filhos, começam a se inserir no mercado de trabalho, mudam, né, a sua condição social de donas de casa para pessoas que estão realmente inseridas dentro do mercado de trabalho, que querem ter menos filhos, que moram na zona urbana, não mais na zona rural. Então, o crescimento vegetativo cai. E aqui a gente tem uma estabilização da população, né, que é baixa natalidade, poucos filhos e baixa mortalidade. Então, a diferença entre as linhas fica bem pequena também. Só que ela ainda existe. Ainda nascem mais pessoas do que morrem. Então, a reposição da população, ela ainda acontece. Essa reposição da população, ela vem acontecendo, mas ela vem diminuindo. E ali, pelo que o Gabriel falou, né, a projeção daquele estudioso do censo demográfico, diz que vai ter uma hora em que essas duas taxas vão se encontrar e, de fato, não vai ter mais crescimento. Inclusive, vai ter mais morte do que nascimento e a população vai decair. Então, é interessante também a gente ver, através desse gráfico aqui da transição demográfica, pela análise da pirâmide etária. De mais triangular, ela vai ficando mais circular, vocês estão vendo? Então, vai achatando a base, dilatando o topo. E é interessante também a gente perceber que, para que aconteça, nesse gráfico aqui, da população continuar crescendo, então do crescimento vegetativo ele continuar existindo, né, não atingir aqui a marca do zero, as mulheres elas precisam ter filhos, né? Se as mulheres hoje não pudessem mais ter filhos, a tendência é que a gente chegasse a uma população de 0 pessoas, porque vai todo mundo morrer uma hora, infelizmente, somos mortais, né? E não vai ter uma reposição populacional através do nascimento de crianças. Então, para que eu tenha um crescimento vegetativo positivo, eu preciso que as mulheres tenham mais ou menos uma taxa de fecundidade de 2 filhos. Porque daí eu reponho quem morreu e ainda coloco mais um. Então, uma taxa de fecundidade acima de 2, eu garanto um crescimento populacional positivo. Se a taxa for 1, eu só ia manter o número de pessoas, né? Para cada um que morresse, eu ia repor com um nascimento. Então, só alguns comentários. Não sei se está ficando muito fácil de visualizar, porque, enfim, né? Isso é um pouquinho abstrato, mas espero que vocês estejam entendendo. Então, a gente pode partir aqui para a questão número 3, né? Que aqui está 5, mas enfim, que é da UCPEL, e fala sobre a ocupação do território brasileiro. Ela diz que a ocupação do território brasileiro pela população se dá de modo bastante irregular. É bastante visível o contraste existente entre a fachada litorânea, onde se encontra a maioria da população, e o interior do país, fracamente povoado, como a gente vê aqui nessa imagem, né? Deixa eu abrir aqui o chat, deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Não. Então, aqui, ele diz, sobre a distribuição geográfica da população do Brasil, é correto afirmar que a. Uma das razões fundamentais que explicam a elevada concentração da população brasileira junto ao litoral é a condição do país como ex-colônia de exploração, pois isso gerou uma dependência econômica e criou a necessidade de contato com o mundo exterior. De cara, a alternativa A já está correta. Realmente a população se concentra no litoral e isso é uma herança histórica, né, que a gente tem. Porque como nós somos uma colônia de exploração, nós, a princípio, tivemos nosso litoral ocupado. Nessas áreas litorâneas, tivemos a exploração de algumas espécies vegetais, produção agrícola de cana-de-açúcar, de café, no litoral, que já facilitava o escoamento desse contingente de produtos para o exterior. Então, os portos já ficavam no litoral, a produção era no litoral, então tudo se concentrou ali. É claro que a gente foi expandindo a área, né, o espaço geográfico do Brasil, então o domínio brasileiro foi se expandindo, mas não teve não foi acompanhado pelo povoamento dessas regiões. Então a gente meio que dominava aquela região e não queria saber, não povoava ela, mas pertence ao Brasil, porém não era densamente povoada.
Então, realmente foi uma concentração no litoral por questões históricas, além de outras, né? Porque como a indústria se instalou próximo às áreas de produção agrícola que aconteciam no litoral, hoje estão se desviando para o interior. Mas como a agricultura se concentrava no litoral também, o escoamento no litoral, o contingente de pessoas era maior ali. E a tendência é que se concentrem no litoral hoje pessoas que trabalham no setor terciário, no setor de indústria, que é o secundário, porque realmente é onde tem mais oferta de trabalho, de emprego, tem mais infraestrutura, tem mais vias de transporte. Então, realmente a gente mantém, né, isso. A IAB diz que grande número de metrópoles no Brasil não se localiza próximo do litoral, mas a população dessas cidades representa a pequena concentração da população total do país, mantendo irregular a distribuição da população. Ela está dizendo que o número de metrópoles no Brasil não se localiza próximo ao litoral. É mentira. São pouquíssimos os exemplos de metrópoles que não estão no litoral, porque justamente no litoral é onde tem mais concentração populacional. E nas metrópoles a gente tem, né, um grande número de pessoas morando. Então, é ao contrário. As metrópoles elas estão mais concentradas no litoral e não no interior. C. As regiões Nordeste, Sudeste e Sul ocupam a maior parte do território brasileiro e, mesmo assim, não concentram a maior parte da população. Incorreto. Quais são as regiões que ocupam a maior parte do território brasileiro? São justamente as outras três que ele não citou: Norte e Centro-Oeste. São as maiores regiões do Brasil e, por coincidência, são as que são menos ocupadas. Talvez pelo fato de que realmente elas sejam locais de matas densas, de difícil ocupação. Então, elas são grandes áreas, né, em relação ao espaço, mas elas têm pouca concentração populacional. A população se concentra nas regiões menorzinhas, que são as do Sul, que é onde a gente vive, as do Sudeste e a do Nordeste. Então, a região Nordeste, Sudeste e Sul concentram, de fato, a maior parte da população. E a Norte e Centro-Oeste, não, elas têm menos população. A gente pode ver isso por esse gráfico aqui, ó. Então, aqui, essa bola maior, ela é referente ao Sudeste, essa daqui é o Nordeste, essa daqui é o Sul, e essas menorzinhas ao Centro-Oeste e ao Norte. Aqui na D, ela diz que existem grandes áreas na região Norte e Centro-Oeste do Brasil, que constituem imensos vazios demográficos, mas a população absoluta nos estados que compõem essas áreas é elevada. Incorreto também, né? Realmente tem vazios demográficos, como a gente pode ver aqui nessa imagem que eu botei de novo, que eu tô insistindo nela, mas a população não é elevada, não. Então, inclusive, nesse gráfico aqui, que ele mostra a população de cada um, dá pra gente ver, né, que a distribuição já é menor percentualmente aqui. E se a gente for ver, tem um gráfico aqui que fala das regiões. Aqui. Se a gente for ver, as regiões com maior densidade demográfica são essas em preto e as com menor densidade demográfica são essas em branco. Ele diz aqui população absoluta, né? E a população absoluta também é menor no norte e no centro-oeste. Apesar de estar crescendo bastante no norte, está tendo um acréscimo de população no norte, ela ainda continua sendo uma população pequena. A E diz que a concentração das principais atividades econômicas do país, como agricultura e indústria, se dá no interior do território, mas isso não tem sido suficiente para afastar a população do litoral. Isso está incorreto, principalmente porque ele diz que a indústria está no interior. Não, né? A indústria se concentra nas zonas urbanas, ali onde se concentra a população do litoral. Então, tem indústria, sim, no interior, mas a concentração é mais no litoral. E a agricultura, sim, houve um desvio da agricultura do litoral para o interior. Então, produção de soja, de trigo, enfim, é no interior do Brasil, de outras produtos agrícolas do Brasil, né, de laranja, enfim. É no interior, tem bastante, principalmente de soja, né, que fica concentrada no centro-oeste. Mas a indústria é no litoral. Então, isso não é justificativa para a concentração populacional ser no interior, porque ela já de fato não é no interior, ela é no litoral, e a agricultura e a indústria não se concentra no interior, né? A indústria, principalmente, ela está mais concentrada no litoral. Então, a 5, a alternativa correta era a alternativa A. Gente, até agora alguma dúvida? Tô falando muito rápido.
Tudo certo? Beleza. Então tá bom. Então a gente já pode ir para essa questão do Enem de 2013, que fala da fecundidade total no Brasil, né? Então a taxa de fecundidade de 1940 até 2010. Esse gráfico é bem legal, ele mostra que lá em 1940 a taxa de fecundidade no Brasil era de 6,16, então nascia em média 6 filhos por família, né? Que na verdade, isso aqui é uma média, então eles pegam o total de crianças que nasceram, dividem pela população fértil feminina e dá a média, né? Então aqui era mais ou menos 6,16 filhos por mulher, por mãe. Mas atualmente, em 2010, quantos filhos por mulher que a gente estava registrando? 1,9. Então, já estava abaixo da taxa de reposição que eu tinha comentado. A taxa de reposição é de 2. A gente já estava abaixo, em 1,9. E a tendência, né, é que continua numa decrescente, então agora em 2020 deve ser menor ainda a taxa de fecundidade. Então, esse gráfico, ele demonstra, né, o processo de decréscimo da taxa de fecundidade no Brasil, desde 1940 até 2010. E esse processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Então, qual que é a consequência na população pela diminuição da queda de fecundidade? Seria, por acaso, o decréscimo da população absoluta? Então, como a gente já tinha comentado naquela outra questão, não estamos ainda tendo um decréscimo de população absoluta. Lembrem dessa imagem aqui. A população absoluta do Brasil, ela vem crescendo, continua crescendo, porém lentamente, tá? Parece que não é lentamente aqui, mas é porque é o gráfico, né? É a escala do gráfico. Mas em comparação às outras épocas, vem crescendo bem mais lentamente. Então, a gente ainda não tem um decréscimo da população. A gente só vem crescendo mais lentamente. Redução do crescimento vegetativo, aí sim, aí faz sentido. Por quê? Porque o crescimento vegetativo é justamente a diferença entre natalidade e mortalidade. Então, é essa área em cinza. Olha lá em 1900 qual era a diferença entre natalidade e mortalidade? De mais ou menos 19%, né? Então, 19% é isso aqui. A diferença entre natalidade e mortalidade. Agora, em 2020, olha só a diferença entre natalidade e mortalidade, diminuiu bastante. Então, o crescimento vegetativo ele ainda acontece porque existe diferença entre mortes e nascimentos, mas ele é bem mais lento. Então, é uma, como tinha citado a questão, uma redução do crescimento vegetativo. Essa é a alternativa correta. Alternativa B. Por que a C está incorreta? Diminuição da proporção de adultos? Não, né? Como a gente tinha visto aqui, a tendência é que a gente tem um acréscimo na população de adultos. Então, aqui abaixo dessa linha, a gente tem a população de jovens, no meio, a população de adultos, e aqui para cima dessa outra linha, a população de idosos. A tendência é que os adultos estejam aumentando, porque nascem menos jovens e a sobrevida aumenta, então não é um decréscimo do número de adultos, e sim um incremento. A D está incorreta porque ele diz que é a expansão de políticas de controle de natalidade. Não, né? Não faz nem sentido. Porque já nascem poucas pessoas, não tem por que controlar a natalidade. Onde acontece política de controle de natalidade? Por exemplo, na China. Na China, a gente tem a maior população do mundo, né? Então, o governo chinês ele aplicou uma política de controle de natalidade. A política do filho único. Lá só pode ter um filho por família. Então, isso tá sofrendo alguns ajustes atualmente, né? Então, a política do filho único na China não tá como ela era antes, mas ela ainda existe. E no Brasil não faz sentido porque a nossa população ela já tá meio que controlada. E aí diz que o aumento da renovação da população economicamente ativa. Isso está incorreto porque a população economicamente ativa ela é principalmente de jovens e adultos. Mas principalmente pela redução do número de jovens e pela tendência aos adultos envelhecerem, né? A tendência natural da vida. Então, a população economicamente ativa ela está diminuindo. Então, como nascem menos pessoas, a tendência é que cada vez menos a gente tenha pessoas aptas para o mercado de trabalho. Então, vocês pensem que a população vai envelhecer, a gente vai ter cada vez mais um número de aposentados, né, e de pessoas dependendo de previdência,
Por isso que aconteceu tanto ultimamente aquelas questões polêmicas em relação à Previdência, questões políticas mesmo, né? Porque eles diziam que a Previdência ia quebrar. Muitas pessoas aposentadas e poucas pessoas trabalhando para sustentar as aposentadas, né? Que são os contribuintes que pagam a Previdência dos idosos. Então, a tendência é que a população economicamente ativa, que é composta de adultos e jovens, ela se reduza cada vez mais por causa da queda da fecundidade, né, da natalidade, e, por consequência, um maior número de idosos também que vai exigir mais da Previdência. Então, é uma diminuição da renovação da população economicamente ativa, que em muitas provas eles trazem como PEA, que é as iniciais, né? PEA, população economicamente ativa. Então, a alternativa correta seria a redução do crescimento vegetativo. Então, é um crescimento mais lento, mas que ainda vem acontecendo. Por aquela questão que a gente tinha lido, até 2042, a projeção é que ainda aconteça um crescimento até que se estabilize e venha, então, a decair, né? Porque vai nascer menos pessoas do que morrem. Aí a gente já pode passar para a última questão, que é essa da UFSC, de 2014, bem legal também, traz uma pirâmide etária. E a análise minuciosa dessa pirâmide nos traria várias reflexões e constatações, mas eu vou direto ao ponto do que tratou cada uma das alternativas, tá? Só fazendo um esclarecimento aqui, né? Mulheres na direita, homens na esquerda. Aqui ele divide por faixa etária, então o censo, né, contabilizou quantas pessoas tinham de 0 a 4 anos até aquelas mais de 100 anos. A gente pode ver que a pirâmide está seguindo aquela tendência de achatamento da base, alargamento do topo e predomínio de população adulta, né? Então vamos lá. A 01 diz que o romance Helena, de Machado de Assis, e Clarissa, do Érico Veríssimo, fazendo uma interdisciplinaridade ali com os livros, né, que caem na prova da UFSC, foram escritos, respectivamente, no século XIX e XX. Se compararmos a evolução demográfica da população brasileira nesses períodos, ocorreram poucas alterações, pois desde o Império o Brasil já era considerado um país maduro. Será? Então, vocês lembram desse infográfico aqui? Olha como é que era a população do Brasil em 1960, lá na metade do século XX, como é agora. Então, será que não teve mudanças? Teve mudanças, né? Então, o Brasil não era considerado um país maduro. O que significa um país maduro? De pessoas mais velhas. Então, antes, a gente tinha um predomínio de pessoas mais jovens. Agora, nós estamos tendendo a ser um país maduro, né? Ainda não somos um país desenvolvido com um topo da pirâmide super alargado, mas nós tendemos a ter esse topo da pirâmide bem alargado pelo predomínio da população idosa. Então, estamos caminhando para ser um país maduro, mas lá nos séculos XIX e XX, de maneira nenhuma, nós éramos um país maduro, éramos um país jovem. O 2, alternativa 2, diz que desde o final do século XIX, a subnutrição e a fome crônica foram erradicadas do Brasil, contradizendo a teoria malthusiana, segundo a qual a população cresce em progressão aritmética e os recursos alimentares em progressão geométrica. Então, a subnutrição e a fome crônica não tinham sido erradicadas do Brasil desde o século XIX, que era lá em 1800. Eram ainda um problema, tanto que a fome, ela só foi combatida mesmo no Brasil agora no século XXI, lá no início do século XXI, ou seja, lá pelos anos 2001, por aí. Outra coisa que está errada é que a teoria malthusiana, o que ela diz? Que a população cresce em geométrica e os alimentos em aritmética. Se vocês tentarem fazer um link aí com a matéria de PA e PG de matemática, vocês vão lembrar que progressão aritmética é aquela onde a gente vai somando, né, o mesmo número, e aí ela aumenta meio que linearmente. E a geométrica é aquela que a gente vai multiplicando. Então, ela aumenta exponencialmente. A curva, ela é bem mais rápida. Então, o que cresce mais rápido, segundo Malthus, né? Segundo a teoria malthusiana? A população cresceria mais rápido que o alimento. Tanto por isso que uma hora ia faltar alimento para a população. Essa era a justificativa do Malthus para querer fazer um controle de natalidade, porque as pessoas não iam ter alimentos, suprimentos suficientes para dar conta da população que crescia em PG e alimentos que cresciam em PA. Então, está invertido aqui. Como vocês podem ver, a UFSC é bem interdisciplinar, né? A 4 diz que, considerando o gráfico acima, infere-se que o número de mulheres é superior ao de homens, sobretudo a partir da faixa etária dos 25 anos.
apesar de nascerem mais homens do que mulheres. Então, sim, se a gente for conferir, ó, acima dos 25 anos, mulheres são sempre em vantagem, ó, 4,5 em relação a 4,4, 4,2 em relação a 4, 3,7 em relação a 3,5. Mas antes, a gente pode ver que o percentual de homens é maior ao nascimento. Então, é por aqueles fatores que eu já tinha explicado. As mulheres, elas realmente são o gênero predominante. Então, nós temos 51% da população feminina no Brasil e 49% da masculina, mas nascem mais homens. O que, que acontece? Aqueles dois fatores. Mulheres tendem a viver mais e os homens, normalmente, eles morrem mais por causas não de doenças, né? Por causas externas, que são chamadas violência, acidentes de trânsito, enfim. Então, a 4 está correta. A 8 diz que a queda das taxas de fecundidade em um país é responsável por novos arranjos demográficos, entre eles a mudança na composição etária da população. Sim, nós estávamos vendo isso na questão do Enem, né? Então, a queda da taxa de fecundidade é responsável por novos arranjos, por exemplo, diminuição, lentificação do crescimento populacional. Também a mudança na composição etária da população, que é o famoso achatamento da base da pirâmide, que a gente já viu várias vezes. Então, diminuindo a taxa de fecundidade, o número de filhos nascendo por mulher, diminui o crescimento vegetativo, porque diminui a natalidade, e assim por diante. Então, a 8 também está correta. A 16 diz o seguinte: segundo o gráfico acima, né, a pirâmide etária, o número de mulheres é superior ao de homens na idade adulta. Sim, né, como a gente tinha visto. Mas isso significa que elas se inserem com maior facilidade no mercado de trabalho sem sofrerem nenhum tipo de discriminação. Não, né? Infelizmente não, não é uma relação direta. Então, o fato de existirem mais mulheres, principalmente entre a população adulta, né, que é uma população que ainda é economicamente ativa, que ainda está inserida no mercado de trabalho, não quer dizer que as mulheres entrem com mais facilidade no mercado de trabalho. Inclusive, nós temos um predomínio masculino dentro do mercado de trabalho, principalmente pelas questões ainda muito preconceituosas de que a mulher ela vai eventualmente ter filhos, ela vai poder ter licença maternidade, ela vai gerar mais gastos dentro do setor terciário, dentro do setor secundário. Então, a mulher ela ainda sofre bastante discriminação dentro do mercado de trabalho. Isso não é uma realidade, né? Ainda. Percentualmente, apesar de existirem mais mulheres no Brasil do que homens dentro da faixa etária adulta, a mulher ainda está menos inserida no mercado e ainda sofre inúmeras discriminações por questões de fecundidade, de gravidez, de questões sociais mesmo, às vezes, históricas, né? De perpetuação masculina dentro do mercado de trabalho ao invés do predomínio feminino. Então, é uma questão social ainda bem interessante de ser analisada, porque apesar dos números serem quase idênticos, né? Então tem um predomínio feminino, mas ainda assim é praticamente metade, homem e mulher. Se a gente for ver, né, os índices de homens no mercado de trabalho é extremamente maior. Inclusive, o número de homens com altos salários, né, é super desproporcional. Então, os homens recebem salários muito mais altos do que as mulheres. Então, a 16 está incorreta. Nessa alternativa da UFSC, nessa questão da UFSC, as corretas eram a 4 e a 8, totalizando 12. Lembrando sempre que não é necessário que se marque as duas para que se pontue na questão, né? Então, marcando uma delas já pontuaria. É isso. Me enrolei aqui quando ia falar algumas coisas. Tem dias que eu tô com o raciocínio meio travado, peço desculpas. Mas espero que vocês tenham entendido, gente. Alguma dúvida? Deixa eu parar aqui a transmissão. Então tá bom. Que bom. Beleza, então, gente. Qualquer coisa, vocês voltem ali nas questões, façam de novo, me mandem. É isso, então. Um assunto meio abstrato, meio difícil de visualizar, mas os gráficos nos ajudam bastante. E é bem importante vocês entenderem, principalmente as pirâmides etárias, aquela transição entre uma pirâmide mais triangular para uma mais abaulada, e a transição demográfica, que é aquele encontro das linhas, né, de natalidade e mortalidade. Era alto, foi diminuindo, agora é baixo. Então, isso é bem importante também de vocês terem
mente, porque ajuda muito na interpretação de demografia dentro da prova de geografia, tá bom? É isso, então, beijos, boa noite e até semana que vem.